Irmã Fabiola de Madagascar, uma jovem malgache de Madagascar trazida pelo Senhor para visitar o céu e o inferno em 4 de dezembro de 2010. Meu trabalho como intercessor, a paz do Senhor Jesus para vocês, leitores. Esta mensagem é para que você conheça os 2 caminhos que você deve seguir se deixar esta terra e para ajudá-lo a aprender mais sobre você mesmo e sua vida espiritual. Meu nome é Fabiola. Meu trabalho é intercessora ou líder de oração por quem tem problemas. É meu costume orar aos pés do Senhor, e isso dura horas. Minha maior felicidade é regozijar-me nele e permanecer em sua presença diária. Como intercessor, geralmente oro sozinho, além de orar junto na igreja. Mas um dia eu estava orando com 4 de meus amigos por várias horas e foi exatamente isso que vi. 2 anjos ficaram ao meu lado, sorriram para mim e disseram: venha conosco e iremos para o céu. Tenho uma grande mensagem para transmitir a você, útil, e seu próprio futuro depende disso. Um anjo chamado Natanael disse aos anjos que me trouxeram: tragam-na, pois ela está no Senhor. Entramos em um portão que era tão brilhante quanto o sol. Ao entrar naquele portão, minhas roupas e minha aparência foram transformadas. Eu vi as almas redimidas lá, lindas, todas vestidas igualmente em roupas brancas e longas. As coroas não eram iguais porque algumas tinham muitas estrelas grandes e brilhantes, mas algumas tinham estrelas muito pequenas, como apenas 3 estrelas. No entanto, essas grandes multidões estavam cheias de belos sorrisos e pura glória de Deus como ninguém aqui na terra, porque seu modo de vida é muito diferente. Não há terra nem areia, mas o ouro é muito brilhante ali, como um espelho. Todos os lugares são de ouro e as casas também são feitas de várias pedras coloridas. Não há sol ou lua, mas a luz e o brilho no céu são muito diferentes. Há muitas crianças e homens, mas as mulheres eram poucas. Quando entramos em uma casa, uma voz me disse: vem aqui. Uma força me puxou para frente da pessoa e eu caí. Ele disse: olhe para cima. Eu conheci Jesus. Eu olhei para cima e vi um homem sentado em um trono branco. Ele estava vestindo uma vestimenta branca brilhante com mangas compridas e um cinto de ouro em volta do peito, e seu rosto brilhava com o sol, e seus olhos eram como uma chama de fogo, e seus pés semelhantes a latão fino, como se fossem queimados em uma fornalha, sua voz era como o som de muitas águas. É assustador vê-lo. Há arco-íris coloridos ao redor dele e muitos anjos atrás dele segurando trombetas de ouro e prata. Quando vi isso, estremeci. Todo o meu corpo estava perturbado e não havia força em mim, pois eu estava fraco, mas ouvi suas palavras para mim: deixe seus olhos ver o que eu vou te mostrar, e deixe seus ouvidos ouvirem o que eu digo e sua mente meditar em tudo o que você vê e ouve. Eu sou Jesus Cristo a quem você deve orar. Quando ele me disse isso, havia uma força percorrendo todo o meu corpo até os meus ossos e ele falou: tenho visto a aflição do meu povo que me busca dia e noite, mas eles se extraviaram e estão sofrendo. Isso é por isso que os trouxe à minha presença, para que eu possa declarar a iniquidade de seu povo, uma nação pecadora e cheia de idolatria. Como resultado, há muitos conflitos, fomes e tragédias que ocorrem e ainda ocorrerão. São aqueles que oram sem conhecer a verdade. Existem muitas igrejas que se levantam e não pregam a verdadeira justiça e não fazem a vontade de Deus, pois sua intenção é apenas construir igrejas muito grandes e não edificar pessoas santas e justas. Para criar um verdadeiro avivamento entre o seu povo, enviarei e designarei meus servos que proclamarão a santidade e a verdade da palavra de Deus. Eles devem reunir todas as pessoas e tornar conhecida a verdade real. Muitos cristãos experimentaram misericórdia e graça, mas não viram o verdadeiro poder de Deus até hoje. Os pastores estão distraídos de ganhar almas e muitos caíram devido ao ódio, calúnia e perseguição lançada contra eles. Como resultado disso, o caráter de muitos membros da igreja é formado como o caráter de seus pastores e ninguém se levanta como um verdadeiro santo. Quando o Senhor falou, línguas de fogo estavam saindo de sua boca. Ele também me disse:
Muitas pessoas afirmam ser cristãs, mas se enganam porque não têm um relacionamento especial com Deus. Eles se fazem seus próprios deuses, eles não andam em retidão, sem santidade, sem humildade e pureza e integridade. Eu disse a ele, Jesus, o que devemos fazer para ser salvos? Ele me respondeu, faça a vontade de Deus e se esforce para aumentar a santidade. Hebreus 12, 14b. Sem santidade ninguém pode ver o Senhor. Ande na verdade, tenha pureza de coração. Mateus 5, 8. Bem-aventurados os limpos de coração, pois ele verá a Deus. Saiba o que você precisa fazer e ore por sua igreja e seu líder, seu pastor. Não se associe com o mal, saia da vida do mundo, estude a palavra de Deus e preste atenção ao que ela diz, conheça os mandamentos, fique firme. Não mude a verdade, pois é a palavra de Deus e a palavra de Deus é Jesus Cristo. Se alguém não ficar no caminho de Deus e não obedecer à palavra de Deus e à verdade, eu, o próprio Jesus, o rejeitarei. Aviso de Jesus aos pastores e evangelistas que torcem a palavra de Deus. O Senhor disse: muitos pastores e evangelistas ou pregadores da palavra de Deus conduzem as pessoas para o inferno, como resultado de torcer a palavra de Deus. Por não pregar a verdade verdadeira, muitas almas se perdem. Essas almas perdidas, no entanto, vou pedir a cada supervisor em cada prova antes de serem enviadas para o inferno e para o lago de fogo. O anjo ao meu lado sabia o que eu estava pensando e disse: você pode perguntar. Quase pensei em dizer a ele: tenho muitos amigos fazendo a obra do Senhor, e eles, o povo, que tu conheces e de quem tens visto, abre a porta do inferno, forçando as pessoas a entrarem. Eles não estão fazendo a obra por amor a Deus. Está escrito em João 14:15. Se você me ama, você guardará os meus mandamentos. Esses seus amigos que estão fazendo a obra do Senhor, também estão levando pessoas para o inferno. Eles estão batizando pessoas que são infiéis no casamento e batizando ladrões sem ensiná-los a se arrepender. Desta forma, eles rejeitam as palavras em Efésios 5, 5. Pois vocês sabem disso, que nenhum fornicador, nem impuro, nem avarento, que é idólatra, tem qualquer herança no reino de Cristo e de Deus. Sofrimento no inferno. Ele também me disse: todos os cristãos devem amar e honrar uns aos outros. Muitas pessoas vão para o inferno, mas o inferno não foi feito para o homem no início, mas um lugar preparado para o diabo e seus anjos. Os homens que escolheram seguir o diabo em vez de seguir a palavra de Deus, terão o mesmo fim que o diabo. É um lugar cheio de sofrimento e o inferno é miséria e os pecadores sofrerão nele para sempre. Eles vão chorar e ranger os dentes. O diabo sabe que esta terrível desgraça está por vir. Ele fica feliz em enganar as pessoas para que o sigam lá. Não apenas os gentios irão para o inferno, mas também os cristãos quando eles não tiverem um relacionamento de confiança com o Senhor. Sua doação para uma igreja ou seu pastor não pode salvá-lo. Existem até pessoas que pregam a palavra de Deus e estabeleceram belas igrejas para o povo de Deus, no entanto, esses homens fizeram obras iníquas e estão cheios de ódio e desobediência à lei santa e pura que o Senhor exige da igreja. Os injustos serão atormentados com fogo e serão atormentados para sempre no lago de fogo porque não fizeram a vontade do Senhor. Mateus 25:41. Então dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quando ele terminou de falar, disse a um anjo: leve-a para o inferno. Deixe-a saber de todas as coisas lá. Um anjo me tirou e disse que seu nome era Michael, o líder da milícia. Ele é o capitão do exército do céu. Ele lutou contra Satanás e caiu por terra. Ele me explicou Lúcifer e seu trabalho e seu fim para mim. Michael era alto, bonito e mais alto do que todos os anjos. Ele me mostrou o palácio feito de muitos tipos de pedras preciosas e de cores diferentes. Eu descobri que havia muitas pessoas salvas, então todos eles se curvaram e levantaram suas cabeças e mãos juntas. A melodia não é tocada, mas sai do trono de Deus. Deve-se notar que não há idosos aqui,
mas todos são jovens. Então encontramos uma casa grande com muitas cadeiras desocupadas e bonitas e muito raras. Havia também muitos anjos trabalhando. Esses anjos, como Michael me disse, arrumam essas cadeiras todos os dias. Ele me disse: pergunte a esses anjos o que eles estão fazendo. Eu perguntei: de quem são essas cadeiras? Um anjo me disse: os muitos assentos que você vê são para os verdadeiros cristãos, que ainda vivem na terra. De acordo com sua retidão e santidade e pureza de coração e paixão de amor por Deus, ele terá um assento aqui. Mas quando um verdadeiro cristão deixa seu primeiro amor, seu assento é transferido para a extremidade da mesa. As cadeiras que você vê no fundo são os assentos de cristãos que são frios em seu trabalho desamorosos em seu serviço a Deus. Então ele falou novamente: se você deseja entrar e herdar o céu, mantenha-se em santidade porque é um mandamento e não uma escolha. Ande em retidão, tenha pureza e humildade e amor e bondade e alegria. Finalmente, vá direto ao Senhor em todas as coisas, e então você virá aqui e terá um assento na frente. Coroas esperando pelos vencedores da alma. Ao sairmos, vimos coroas na mesma casa próxima. Eles são muito brilhantes e diversos, mas são melhores do que ouro real. Existem muitas estrelas adornando-os, dependendo do número de pessoas que você está pregando a verdade e que se arrependeram de seus pecados e aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador em suas vidas pessoais. O número de almas que você atraiu é o número de estrelas na coroa sua honra. Deve-se notar que as pessoas que possuem essas cadeiras e coroas são verdadeiros cristãos que ainda permanecem na terra, mas no momento de sua partida terrena, Jesus lhes dará seus assentos e os coroará em suas cabeças. Sangue dos cristãos sendo morridos na terra chorando. Ao sairmos, vimos uma poça de sangue que chorava e gritava. Eu perguntei ao anjo. E ele disse: a voz que ouviste é a voz de sangue de homens que choram. Este é o sangue de verdadeiros cristãos que foram mortos na terra, mas suas almas estão aqui, mas o sangue ainda será pedido àqueles que o derramaram. Se houver pais que batem nos filhos, se a criança sangrar um pouco, ainda assim será perguntado aos pais. Mas porque quem derrama sangue, derrama vida. Eu vi muita água se acumulando e perguntei por que essa água é limpa, mas está se movendo. Então o anjo me disse: esta água são as lágrimas do verdadeiro cristão que chora por causa da perseguição e opressão dos homens na terra por seguir Jesus Cristo e por amar a Deus e andar na verdade. Se um verdadeiro cristão chorou como resultado de tortura e perseguição, suas lágrimas se acumulam aqui, esperando o julgamento das pessoas que o perseguiram. Eu vi uma menina e o anjo me deixou falar com ela. Foi o que ela disse: meu nome é Samirá, tenho 8 anos agora, sei que você é um transeunte, porque sei pelas suas roupas. Eu disse a ela: como você sabe pelas minhas roupas? E ela respondeu-lhe: porque os céus são santos e cheios de glória, para que o pecador e o impuro não entrem nele, mas os salvos que vêm aqui e ficam aqui são imaculados. O anjo me disse: todas essas pessoas sabem que você está passando por aqui. Uma mulher foi autorizada pelo anjo a falar comigo, dizendo: eu sou uma mulher pobre no céu porque tantas pessoas me exaltam e me fazem Deus. Na verdade, as pessoas estão adorando essa mulher na terra. A água e a palavra de Deus. O anjo e eu saímos e ele me disse: olhe abaixo. Eu olhei e fiquei surpreso ao ver as pessoas em pé na água, muitas pessoas, algumas até os tornozelos, algumas até os joelhos, quadris e até mesmo o peito, e muito poucas realmente nadam nesta água. Aqueles que vão até os tornozelos se movem, às vezes até o solo seco, às vezes para dentro da água. O anjo me falou sobre essas pessoas. Água é a palavra de Deus. Essas pessoas são cristãs que ainda vivem na terra. Aqueles que têm água até a planta do pé são os que seguem a palavra de Deus e fazem o que é bom aos olhos de Deus. Quem tem água até os joelhos começa a ter sede da verdade e a obedecer à palavra de Deus. Mateus 5:6 Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
As pessoas com água até a barriga são aquelas que realmente fazem e cumprem a vontade de Deus, e desistem de tudo por causa da palavra do Senhor. Aqueles com água até o peito são pessoas que realmente vivem pela vida desses apóstolos, pregando o Evangelho e atraindo os homens a Jesus, e batizando-os no verdadeiro batismo de justiça. O Senhor permitirá que eles façam milagres e muitos grandes sinais porque eles acreditam e confiam e cumprem a verdade e a santidade, então o poder do Espírito Santo será grande. Essas pessoas, que nadam na água porque a palavra de Deus os faz crucificar sua carne e seus desejos na cruz. Essas pessoas entraram em profunda santidade, cumprindo a verdade. Eles são as pessoas mais felizes do céu. O apóstolo Paulo durante sua vida na terra tinha santidade perfeita. Essas pessoas têm sinais especiais quando chegam ao céu e recebem uma recompensa muito grande e um nome eterno que não pode ser tirado delas, para habitar na parede. Eles têm mais valor do que ouro. Isaías 56, 4-5 Pois assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, e escolhem o que me agrada, e se apegam ao meu pacto, 5 A eles darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e de filhas, dar-lhes-ei um nome eterno, que não será apagado. Também vi muitas pessoas dentro da cerca. Essas pessoas ainda vivem na terra. Eles reclamaram de querer sair, mas não conseguiram. Eles estavam vagando procurando uma saída, mas não conseguiam. Provérbios 13, 15b O caminho dos traiçoeiros é difícil. Essas pessoas serviram a Jesus e o aceitaram como Senhor e Salvador de suas vidas, mas voltaram para a maldade e o pecado, e a vida do mundo. Eles desejavam sair da escravidão, mas não estavam livres novamente. Hebreus 6, 4-6 Pois é impossível para os que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e foram feitos participantes do Espírito Santo, 5 E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo para vir, 6 Se eles caírem, para renová-los novamente para o arrependimento, vendo que eles crucificam para si mesmos o Filho de Deus novamente, e o expõem a uma vergonha aberta. Alguns estão com as mãos e os pés amarrados, enquanto outros ainda estão orando presos por maus hábitos, de modo que não são salvos e não se arrependem, mas também são imutáveis, então é apenas uma perda de tempo e esforço. Perguntei ao anjo por que as pessoas oravam sem saber o que estavam fazendo. Ele me disse: essas pessoas fazem isso porque não conhecem a palavra de Deus. Existem 2 tipos de trabalho que todo cristão deve fazer. Primeiro, faça e execute a vontade de Deus. Em segundo lugar, todo ministério e evangelismo e milagres. Frequentemente, porém, os cristãos encontram urgência na segunda tarefa, mas, na verdade, a primeira tarefa deve ser realizada antes da segunda tarefa. É por isso que, uma vez que não cumprem a vontade de Deus, são finalmente rejeitados. Mateus 25, 41-42 Então dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Devemos entender que essas pessoas na água e aquelas pessoas dentro da cerca vista nos céus são almas que ainda vivem na terra. Suas vidas na terra são refletidas no céu, estejam eles na água da palavra ou presos por cercas de escravidão. Indo mais longe, vimos uma grande casa redonda feita de vidro colorido e pedras preciosas e outra casa semelhante, mas feita de pedra para que seja clara, limpa e brilhante na aparência. É a casa dos 24 anciãos para julgar todas as nações. Eles se sentam em seus respectivos tronos. Diante de cada um deles estão as 2 grandes tábuas de pedra, contendo os 10 mandamentos. Uma variedade de coisas vivas está diante deles. Se uma pessoa está sendo julgada, ela fica na frente de todos eles com os anjos à direita e Satanás virá. Se ele é um verdadeiro cristão, então Jesus Cristo é seu advogado junto ao Pai. Se ele for um falso cristão, ele está amarrado e lançado com um laço no inferno, onde há choro e ranger de dentes. O anjo disse: frequentemente, o batismo é a causa dos problemas dos cristãos,
Porque muitos são batizados, mas não se arrependeram. Eles não abandonaram seus maus hábitos, especialmente a fornicação no lar. É por isso que tantas pessoas vão para o inferno. O verdadeiro alimento do povo do céu é a canção de louvor. Existem muitos tipos diferentes de casas no céu, mas o anjo disse-me: estas casas não são construídas por mãos. Cada um tem sua categoria, dependendo da espiritualidade da pessoa, bem como do tamanho ou tamanho de sua casa. Os edifícios são revestidos com pedras de cristal brancas brilhantes e interessantes. Existem também aquelas feitas de pedras preciosas azuis, verdes, vermelhas, amarelas. O anjo disse: estas são as casas dos remidos. Algumas delas são casas de homens que ainda vivem na terra. Estamos esperando eles virem aqui. Temorá, Deus. O anjo disse: quando alguém vem ao céu, Jesus e muitos anjos o encontram, porque o Senhor envia anjos à terra para levá-lo ao céu. Todos nós anjos nos alinhamos com Jesus na frente para dar as boas-vindas aos redimidos e louvar a Deus. Quando ele chega, o Senhor Jesus o abraça com um grande abraço e diz: venha para a alegria do seu Senhor. O dia todo é uma grande alegria no céu. Mas, muitas vezes isso é algo que acontece. Assim que ele vê a face do Senhor, ele chora alto e diz: meu querido Senhor Jesus, eu posso ver você. Estou chorando lágrimas de alegria. Quando o Senhor o vê, se alegra e o abraça e enxuga todas as suas lágrimas. O Senhor coloca uma coroa de ouro sobre ele e lhe dá um assento para sentar. Ele e o Senhor falam, mas os redimidos e os anjos continuam. É do irmão Bruno? Sim. É emprestada? É emprestada. Irmão, nós estamos aqui, a caixa é emprestada, nós não temos condição de comprar uma caixa. Nós queremos uma caixa para o evangelismo, para evangelizar. E se você sentir de Deus, doe uma caixa para nós.